Oi, 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 turminha! Começando mais uma edição do nosso querido podcast. E claro, a gente já vai dando por aqui as boas-vindas. Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ina Bueno. E esse é o nosso Bagulhias. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Você que está nos acompanhando ao vivo pela página do Facebook da Band Serra Gaúcha, ou você que vai nos ouvir daqui a um tempo no nosso podcast, seja muito bem-vindo para uma conversa gostosa, para uma conversa que eu tenho certeza que vai falar o teu coração. A gente já está aqui nesse clima gostoso, né, gurias? Porque o assunto hoje é um assunto, a gente está na finaleira do ano, né? Falando no presente, estamos na finaleira do ano, momento de muitas reflexões, momentos de a gente colocar na balança, pesar muitas coisas, e aí vem um sentimento que duvido quem não sinta, duvido quem não tenha, questões de crises, de angústias muitas vezes, de questões que ficaram por ser resolvidas aí nos 11 meses e tu quer resolver em um mês ou faltando 10 dias para o Natal. Pois por que a gente faz essa introdução? Porque hoje no nosso 15º episódio o tema é o significado espiritual da crise. Bom, para falar sobre isso, nossa convidada, educadora física e professora de yoga, especialista em terapia floral e biopsicologia, terapia da respiração, também bioenergética, facilitadora de grupos de estudos na metodologia Pathwork e outras cositas más, viu? Ela é filha do seu Antônio, da dona Carmen Marcon, casada com o Marco Gironde. Gironde! Ah! Tu não colocou? Bato, esqueceu do meu sobrenome. Não esqueceu. Ela honra Gironde, corrigindo, acrescentando, né? Porque a família acaba adotando a família do esposo também. Mãe do Luigi. E aí a gente chama a nossa querida convidada, das boas-vindas com todo amor e carinho. Viviane, seja bem-vinda. Eu posso te dizer, Baguria, que bom te receber aqui, viu? Eu digo que tri. Que alegria. Bom, Jô, Ina, a gente aqui nos bastidores, porque a gente tem aquela reunião, né? Que é importante, a gente conversa, fala sobre as convidadas, fala sobre os assuntos. E eu vou contar uma curiosidade antes da gente começar o nosso podcast, porque num dos nossos encontros, né, lá na Lavi, eis que aparece uma jovem senhora, assim, tipo, do nada, né, apareceu por lá. E ela se achegou à nossa roda de conversa, não sabia sobre o que estávamos conversando, mas ela linkou um assunto totalmente a ver com aquilo que a gente estava pensando e confraternizando e trocando ideias. É mesmo. Muito. Muito. E aí a gente ficou se olhando, né, como quem diz... Uau! O que aconteceu? O que foi isso? Quem é essa pessoa maravilhosa? E aí, né, a Jô nos apresentou, falou um pouquinho mais da Vivi. E por isso, né, a gente gosta sempre de dizer, Vivi, que aqui no programa, né, é um pouquinho de cada uma, muito de todas nós, porque a gente sabe que aquilo que a gente sente, tantas outras mulheres estão sentindo, vivenciando também. E é uma roda fraterna de conversa e de abraço. E por isso hoje tu tá aqui, porque a gente sabe do peso e a importância das tuas palavras e o quanto tu tem para contribuir para nós, né, que a gente já tá aqui, né, todas os contentes, muito empolgada. Isso. E para as nossas queridas amigas ouvintes, para o nosso querido amigo também, né, não só as amigas, mas os amigos também. E a gente contou um breve resumo sobre a tua vida que não pode ser resumida em apenas um parágrafo. E a gente gostaria que tu contasse um pouquinho quem é essa mulher, hein? Quem é essa tal dessa Vivi, hein? Pois é, né? O que eu vou dizer? Mas, enfim, dentro do que eu escrevi ali, né, sobre mim, eu acho que uma coisa importante é que quando eu comecei a trabalhar com educação física, que foi a minha primeira busca para trabalho, né, eu descobri que o corpo era só o receptáculo da alma, das emoções e dos pensamentos. E não me servia só uma prática automática. Eu queria entender o que acontecia. Porque eu percebia que os movimentos me levavam a ter sentimentos, pensamentos e mudava o meu estado de ser. E aí eu fui em busca de as outras cositas más, né? Que é a medicina corpo-mente.
e onde a gente está totalmente desconectado do nosso espírito, do nosso ser. Então, tudo isso que a gente trabalha tem uma função maior do que o nosso ego imagina, que é a conexão com a nossa essência. Tudo que a gente trabalha, corpo, com dentro, mente, assim, né? Essência, Dentro, né? Não fora. E o nosso grande aprendizado nessa terra, nessa vida, é a gente entender que o ego, as emoções, a mente, o corpo, ele está a serviço do ser que a gente é. E não o contrário que a gente pensa. E eu acho que essa é bem importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente só trata uma questão da nossa vida. A gente acha que a gente é composto de uma forma só, uma vertente só, né? Exato. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais dessa composição, porque às vezes dentro das nossas crenças aqui a gente não tá falando de religião, a gente não tá falando sobre isso. Eu gostaria que tu explanasse um pouquinho mais sobre essa composição do indivíduo. Quem que é? Como é formado um indivíduo? Bom, eu vou Boa, falar. Lili, boa. Às vezes sai da alma. E eu vou pedir para ligar o ar-condicionado. Ai, Liga. ligando o ar-condicionado. Boa. Então, eu vou falar, tem muitas formas, muitas visões de falar disso, tá? Mas como o assunto vem através do Petor, eu podia falar através da filosofia do yoga, mas não é isso hoje. Então, eu vou falar através do Petor. Então, dentro dessa abordagem, a gente enxerga assim, nós somos um ser espiritual que vai encarnar nesse corpo. Só que o espírito, ele não é matéria, ele é energia. E ele vai se condensando nesse corpo, né? E aí nós nascemos. Então, quando a gente nasce, a gente entra em contato com a primeira dualidade, vida e morte. Aonde a gente acha que vida é só isso que está nesse planeta, mas na verdade a gente já vem da vida para viver um outro aspecto de vida, né? Por isso que se diz a morte não existe. Desse corpo, sim. Sim. Desse ego, né? Dessas nossas experiências. E aí, segunda dualidade, pai e mãe. Nós entramos em contato com um pai e uma mãe, que são extremamente diferentes um do outro, que são pessoas também assim como nós, que não sabem tudo, que estão aprendendo, e nós vamos entrar em contato com frustrações dessa autoridade pai e mãe. Então, a criança pequenininha, ela não entende que um não do pai é para o seu benefício. E ela se ressente. E ela já começa a criar estratégias para ser aceita pelo pai e pela mãe. Né? Porque a criança é muito esperta, muito inteligente. E tudo que uma criança quer é ser cuidada, ser amada, ser vista. Quando a criança não tem essas necessidades que são reais, não atendidas, ela vai interpretar que tem algo errado com ela. Porque a criança, vocês sabem, né, gurias, ela é egocentrada em si mesma. Até esse ego entender que ela não é única no mundo, vai até pelos 7 anos. Então, são 7 anos que a criança acha que tudo que acontece é por conta dela. Por isso que numa separação de pai e mãe, a criança se acha que é culpada. Porque ela entende que o que acontece ao redor dela é por causa dela, por causa do ego. Egocentrismo, egoísmo, Sim. né? E aí, com isso, então, a gente vai... vamos pegar um exemplo assim, uma criança que sofre ali uma frustração. O que vai acontecer com ela? Ela se tensiona. Tensiona o corpo. A emoção que está presente ali, que ela não sabe lidar, porque ela ainda não tem ferramentas emocionais para administrar, ela vai guardar em algum lugar dentro dela. E ela vai criar, então, uma imagem distorcida daquela situação. Essa imagem distorcida são as crenças. Então, a partir disso, eu crio crenças a respeito disso.
e defesas. E aí a minha vida passa a ser, hoje adulta, como a gente é, a idade que tem, através dessa visão da criança, se eu não amadurecer. Então a gente vê muitas pessoas, né, com idades cronológicas 30, 40, 50, 60, 90, com atitudes de 4. O que é isso? Aquele aspecto daquela pessoa que ficou preso naquela situação e que não amadureceu. E é por isso a importância do autoconhecimento. E aí vem, né, porque às vezes a pessoa acaba lidando e tratando só uma das questões, né? Por exemplo, eu vou cuidar só do meu físico, ou não, vou cuidar só da minha mente. Isso. E eu acho que uma das partes mais deixadas de lado é a parte espiritual mesmo. Eu acho que é uma das formas, um dos recursos que as pessoas tendem a buscar, pelo que a gente vê, pelas experiências que a gente tem, o último recurso. É o último. Né? Parece que é o último quando tu de socorro, pra que lado eu vou. Aí tu lembra. Quando tu tá verdade. doente, né? Exato. Tipo, quando tu tá ali, assim, com Quando uma, a né? uma cura, buscando uma cura. Geralmente. Mas sabe que Sim, eu vi quando uma aperta. expressão bem interessante, e aí eu já vou pedir pra te falar um pouquinho pra quem tá nos acompanhando sobre o pathwork. Como eu estou falando chique. O pathwork. Porque eu acho que tem muito a ver com isso. Ouvi uma frase já e às vezes eu uso essa frase. Que eu digo assim, nossa, eu tô tão... Ai, eu não tô legal, parece que minha alma tá doente, né? E às vezes essas pessoas não entendem, né? Eu falo assim, como assim a tua alma tá doente? Como é que... Ai, sabe quando tu tá... Parece que te dói, mas não te dói o corpo. Sim. Te dói dentro. Ou Isso. pesada, uma É sensação aquela coisa né? dentro da gente. Que aí tu trata a mente, tu faz terapia, o que é muito, que eu acho que é essencial pro autoconhecimento. Mas tem aquela coisa que tá ali, que tu não... E aí eu entro com o Pathwork pra te Exato. contar o que é esse tal de Pathwork e como ele auxilia nessa cura, digamos, interior. Então, sabe que é difícil de falar sobre a metodologia, por quê? Porque o guia é o ser espiritual, digamos, que traz essa sabedoria, né? Então, o guia fala que o Petor, ele trabalha o psíquico, mas ele não é terapia. Ele trabalha espiritual, mas ele não é religião. E ele é os dois ao mesmo tempo. Então, como é que a gente trabalha com uma pessoa, por exemplo, nos meus grupos de estudo? A gente primeiro vai trabalhando com o quê? Com o ego, com a criança, com aquela parte imatura que me desconecta do meu ser. Então, digamos assim, se eu aqui, Viviane, tenho lá uma dificuldade a nível emocional. Como é que eu vou me conectar com o meu ser espiritual se eu tô aqui enterrada nos meus problemas e me sentindo a última das pessoas? Eu não confio em Deus desse lugar. E esse lugar está conectado no ego. E o ego tem dificuldade de se entregar a Deus, né? Quando eu falo Deus, independente de religião, é essa parte divina que nos habita, né? Então, nós vamos trabalhando com toda essa estrutura que foi construída com suas distorções que fazem a gente acreditar em coisas, digamos, que nos desqualificam, que nos deixam fraco e a gente realmente acredita naquilo. E essa parte, quando está distorcida, ela é um impedimento para mim confiar. Como é que eu vou confiar em Deus se eu tenho uma imagem distorcida de Deus? Se Deus pune, como eu vou confiar na vida, se a vida traz uma enchente e leva tudo? E aí o Petor nos diz que a vida é composta de tudo. Que a vida é exatamente isso, ela tem a dualidade acontecendo. E as crises, elas são situações que de alguma forma eu vou negligenciando, eu não vou olhando, até que daqui um pouquinho a cheia vem e rompe essa barragem que eu tento conter, que é a minha defesa. E por que eu contenho? Porque dói. Crescer dói. Muito. Amadurecer dói. Demais. E a Pagar a conta criança- dói. E a criança foge de sentir a dor. Então,
O Petor vai trabalhando com muita calma, muito cuidado, por causa da nossa resistência. Quando a gente entra em contato com algo que dói, o que a gente faz? Não quero. Não quero olhar, não quero sentir, não quero ver. Fugir tu foge literalmente do Isso é problema. uma negligência. É uma necessidade. Por algo que nós não estamos olhando. E às vezes, assim, já vem acontecendo há muito tempo verdade. pequenas crisezinhas. Aham. E a gente, não quero olhar. Por quê? Porque eu vou precisar desacomodar. Eu vou precisar enfrentar. Eu vou precisar enfrentar a mim mesma. A Nossa, tem crise... vários aspectos. Vários. Se for parar pra analisar. Todos. A crise é um sintoma, me parece, né? Porque é que nem aquela doença. Até então, tu não para pra observar que tá acontecendo alguma coisa e tu não Até trata. sentir a dor. Até sentir a dor. Acho que a crise, ela é um alerta. Ela é um alerta mudança. e ao mesmo tempo é o que todo mundo sai correndo. Olha a dualidade. Uau, velho. Mas, tipo, a crise, quando a gente fala em crise, é qualquer uma, né? Todas. Emocional, Sim, física, financeira. doença, dinheiro, Sim. relação, filho, é qualquer tipo de crise, né? Tu contigo mesma, com teus aspectos, sim, Jô. E assim, só que nós temos dificuldade de olhar para dentro. Então, as crises externas, elas nos chamam mais atenção, porque aí a gente vê. Ah, entendi. Aí a gente é sacudido, te puxa o tapete Entendi. daquilo que tu evita olhar. Cara, porque assim, ó, eu tô em várias E quando crises. a gente sabe que a gente tá numa crise? Bom, primeiro a gente começa então a fazer uma investigação, né? Eu disse que eu ia perguntar para vocês se vocês tinham alguma coisa que queriam investigar, Nossa até pra Senhora. gente poder assim ir indo, claro, algo que vocês sintam que é No meu, eu acho que nem adianta falar, porque todo mundo vai ficar chocado. Nossa Senhora. Mas assim, vamos pegar um exemplo. Eu posso falar um? Pode? Que é Adoro. bem abrangente e não é, Que não é de todo mundo, todo não é ser humano. meu emocional, é um lance que aconteceu de trabalho, Então tá, traz Sim. aí. sabe? Traz aí, Tá, vamos- então, vamos olhar pra isso. eu tava com uma funcionária de trabalhando comigo, tava confiando com algumas inseguranças, assim, sabe? Quando tu, 1 ano e meio já trabalhando, e sabe quando tu, às vezes, tu olha uma coisa, ai, Não não vai ver. olhei. Sim. Tá, daí continuava. Abre parênteses, aquele sexto sentido, que é aquela coisa que dá aquela pulga atrás da orelha e a gente diz pulga assim... atrás da orelha e o coração. E aquela coisa Só que a gente vai apertada. deixando. Exato. Será que é coisa da minha A Jo cabeça? tá dizendo Muito. que ela já tinha Algumas sentido, vezes. já tinha Isso. algo ali que tu já via que tinha. Isso, tu sabe, porque a gente vai olhando, a gente, né? E Tá. E aí a pergunta é, por que foi difícil de lá quando tu viu não fazer? Não fazer. Porque é isso que a gente precisa Entendi. olhar. É. Que parte minha naquele momento. eu não fiz nada. Eu não segui a minha intuição. Tá, mas assim, ó, medo de que se tu dissesse É, naquele momento. é isso porque aí. Jo, Ah. olha só. Inconscientemente, tinha uma parte tua que talvez precisasse daquela pessoa e se submeteu àquilo para Muito. não perder, entendeu? Muito. Muito, eu vi. Isso é importante. Eu gente. fiquei presa ao benefício que ela estava me trazendo, mesmo com uma certa insegurança. Só que aí, depois de 1 ano e meio, enfim, a verdade sempre aparece, né, gente? Tipo, pode demorar, mas depois de E 1 aí ano tu e meio, entendeu o que era que tinha. eu descobri que ela tava levando coisa pra casa, tipo, tava me roubando. Sim. Entendeu? Só que aí, que nem pra mim, foi um choque, mas aí eu comecei a pensar, Exato. lembrar, refletir. Só que, tipo, daí, até hoje eu não entendo, assim, a minha relação com isso, tu entendeu? Aonde foi a tua submissão em relação a isso? É. Bom, então, Foi muito, muito forte. então assim, ó, como é que a gente iria trabalhar isso? Primeiro, a gente vai lá para a criança, as necessidades da criança como o pai e a mãe. Se tu falasse a verdade daquilo que tu estava sentindo, talvez tu fosse repreendida, talvez tu não fosse ouvida,
talvez fossem dizer, é bobagem, isso que tu tá sentindo. Então, às vezes, a gente não qualifica os nossos sentimentos. A gente não valida o que tá sentindo. E aí, isso que tu tá trazendo, Ju, é extremamente importante. Por quê? Porque com o trabalho do Pétalo e outros trabalhos, né? Aqui eu tô falando desse. Sim. O que ele vai fazendo com a gente? Tu começa a olhar para esse desconforto que o corpo traz. O corpo fica desconfortável. Para as sensações desconfortáveis que tu tem. Aquelas vozes internas que te vêm que tu não ouviu. E que, de alguma forma, tu não ouve. Não é só nessa situação. Não, ainda não ouço. Lógico. Digamos assim, né, Jo? Então, isso é uma questão que, se aconteceu nessa situação, deve acontecer em várias outras situações. E aí, sabendo disso, tu começa a trabalhar o teu eu observador, que já identifica, opa, mexeu aqui, preciso olhar para isso. Mas não para fora. Não é o que a pessoa está fazendo, isso é dela. Sim, sim. É, né? Pra eu entendi dentro, isso. Aonde eu entendi isso afeta em mim e aonde eu deixei isso acontecer. Isso. Essa é a tua responsabilidade. Até eu digo que, porque a atitude do outro vai refletir o outro, não vai me refletir. E a atitude do outro, gurias, é a falha, o erro, a dificuldade daquela pessoa que, assim como eu, tem as suas. Exatamente. Então, não é nem justificar o outro, é saber assim, ó, eu também falho, erro e tenho um monte de pontos cegos que eu não enxergo. Isso. Por isso eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque a gente chega no final de ano e eu acho que a gente tá a ponto de pum, né? Em vários quesitos. A gente tá bem sensível a isso, tá todo mundo cansado, sobrecarregado, mas a gente tende a culpar todo mundo, né? A gente adora, porque a culpa sempre é do outro. E até eu participei de uma palestra que falava sobre sentimentos e emoções. E a diferença dos sentimentos para as emoções, né? Porque tem coisas que a gente nasce com elas, fazem parte dessa construção que a Vivi tá falando toda, né, Vivi? Que das nossas experiências, das nossas vivências, desde a barriga da nossa mãe, na verdade, né? Mas tem emoções que a gente pode, questões que a gente pode controlar, que não é errado eu sentir raiva, eu ficar decepcionada, mas como é que eu vou lidar com isso que eu tô sentindo? Por isso eu acho, Vivi, fundamental tu nos dizer, pelo amor de Deus, socorro, misericórdia. Como é que a gente faz pra lidar? Porque esse caso que a Jo tá contando, né? Poxa, certamente entristeceu o coração dela, frustrou. Aí, ao invés de falar, não, a próxima vez eu vou tomar um posicionamento, daqui a pouco faz ela não confiar, talvez demorar mais a confiar e para se entregar, porque tu foi machucado. Mas como que a gente lida com esses nossos sentimentos? Porque a pessoa fez errado, é responsabilidade dela, ela é responsável por ela. Mas e como é que eu vou conseguir lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções? E como eu vou externar eles? Porque a gente às vezes fica sem saber como que eu vou externar isso que eu tô sentindo. É bem importante esse questionamento, porque assim, ó, quem se frustra é a criança. Quem se frustra, quem magoa é o nosso aspecto imaturo e infantil, que não sabe o que fazer. E aí a gente tem que ativar nosso adulto. Uau! Quem resolve é o adulto. E por isso que é importante o ego se tornar adulto. Porque senão é um ego infantil, birrento, quer do jeito que quer, na hora que quer, e fica brabo com o outro se não recebe. É a criança. Ou vou mandar esse episódio para várias pessoas. Eu já tô vendo. Não, mas sabe, eu tô preocupada ouvindo, porque, cara, não sei você sabe, porque a gente faz um reflexo da gente fazer, meu Deus! Nossa, a gente já vai, as fichas vão cair. A gente já fica assim, tipo, cara, e a gente fala tanto em ser maduro, né? Nossa, olha que comportamento imaturo. É a criança dizendo isso da outra criança. Não é?
O ego maduro não julga, não condena e não critica. Ele Você enxerga. matura. Ele enxerga. Eu não achei o meu ainda, então. Mas assim, ó, gurias, nós temos aspectos. Aham. Dentro de nós somos vários eus. E em vários aspectos e dimensões da nossa vida. Nós temos áreas que fluem, que a gente é maduro, que a gente vai Sim. lá, resolve, papá. E tem áreas que nós estamos assim, engatado. Aconteceu, eu já vou para minha criança, já fico bravo com o mundo, olha o que fizeram comigo, já culpo, Ai, já acuso. gente. É a criança. A criança recebe, o adulto dá. Vivi, Então é uma criança pedindo para ser olhada por quem? socorro, né? Pelo adulto? Pelo adulto que tá dentro de Tá, e como nós. eu desperto, hein? Como é que eu faço acordar e amadurecer Onde é que eu esse acho esse adulto? adulto? Então, Me ajuda. quem sabe vocês vêm fazer patchwork comigo. Ah, porque não é uma coisa simples, Não gente. É um processo Então, aí. esse é um processo. Por que o nome é patchwork? Porque é o trabalho do caminho, gurias. Eu gostaria de falar do crescimento. Como é que se dá o crescimento? Então, assim, a gente fala muito em círculo vicioso, né? E cato eu de novo, e cato eu de Sim, novo. E o sim. círculo vicioso, ele só se rompe quando eu consigo voltar lá para a mesma situação que se repete, entendo, mudo a minha atitude, vejo já de um lugar de realmente de aprendizado, eu aprendi com aquela situação e aí eu saio do círculo e eu vou para a espiral. Então, eu vou de novo passar pela mesma situação, mas uma oitava acima. E aí, assim a gente vai crescendo. Então, gurias, é ilusão a gente achar que não vai mais se deparar com essas pessoas. Sabe, Jô? Sim. E aí, só que na segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá, Sim. 10ª vez, tu já vai dizer, não, eu já vou dar o limite. Agora, adulta dá limite. Criança pede limite. Mas isso tudo é dentro de nós, gurias. Quando a gente não consegue fazer isso com a nossa criança, dar o limite com a nossa parte matura, a gente não consegue fazer fora. Se tu não consegue fazer isso contigo, teus guri vão montar cavalo em cima de ti. Bah, não sabe que às vezes montam, sabe? Aonde Então, tu não consegue lidar com a tua parte matura infantil, porque assim, ó, o que a criança pede para um pai e para uma mãe? Limite. O que é limite? É o pai e a mãe que conseguem administrar o emocional da criança que está imatura, eles não conseguem lidar. E aí o pai e a mãe ali maduros, fazem terapia, tudo, né? Sim. Fazem tudo, daí vão lá Sim, e são mais velhos, né? conseguem ajudar a criança a administrar aquilo que elas não sabem o que fazer. E aí é rotulada com barda, piti, enfim, emburrado, manha. Sim, eles não sabem o que fazer com aquilo. E os pais sabem? Não. Aí vamos dar um tablet para a criança distrair e não olhar para aquilo. Sim. Então, um trabalho de autoconhecimento, ele precisa tu ir de encontro com os teus desafios, com as tuas dificuldades, com aonde tu negligencia, aonde tu faz de conta que não existe. Porque assim, ó, não adianta tu esconder de ti mesmo. Alguém vai aparecer no teu caminho e aquilo vai surgir. E aí a gente diz, culpa é daquele. Aquele, então, é uma bênção na nossa vida que está mostrando algo que nós não estamos olhando. Nessa situação específica, eu não tenho rancor por ela ou raiva. Eu realmente fiquei frustrada mais comigo, assim. Exato. Sim, por ter negligenciado o que tu sentia. Isso, sabe? Exato. E Do é que isso. realmente com ela, porque é Sim. isso que a Lili falou. Exatamente Cada um isso. é realmente responsável por aquilo que faz. Se eu tivesse levando uma coisa que não é minha, eu também seria responsável por isso. Exatamente. Então, eu tô mesmo nessa situação assim aí, de cada pessoa é uma pessoa e vai olhar para si como essa situação, para mim, aonde me toca e aonde eu preciso olhar. E aí tu vai fazer a tua reflexão e vai ver aonde isso em outros lugares também se apresenta. porque sempre se apresenta. Numa forma maior ou menor.
Sabe uma coisa, uma questão que eu vou falar, não sei se vocês têm esse mesmo problema. Eu tenho um problema, vou compartilhar um problema. Eu não consigo cobrar o que é meu de direito. Olha só, que às vezes eu deixo assim, mesmo, ou por exemplo, tá, uma roda de conversa, dá opinião e tal, tudo bem, eu lido com isso, eu cuido muito, realmente, porque eu sei a responsabilidade das palavras, aquilo que a gente tem, mas numa conversa informal, muitas vezes eu não concordo com aquela situação, muitas vezes eu me finjo de, vamos dizer assim, vou usar uma palavra forte, de burra, pra não entrar numa discussão e pra outra pessoa não se sentir mal, sabe aquela coisa que tu te faz de, tu te silencia. Porque se tu vai falar, daqui a pouco tu vai deixar a pessoa desconfortável. Ou tu vai... É teu direito fazer algo, mas tu fala, não, mas daqui a pouco eu vou cobrar a pessoa. Esse é um exemplo maravilhoso, porque assim, não é só tu que faz isso. Isso aí. Digamos que 100% da população que faz. bom, me sinto menos mal. Então, uma das qualidades que a gente vai desenvolvendo nesse trabalho é a autoconfrontação. Importantíssimo isso. E aí, tu evita o confronto externo. Ou as fichas assim, ó. É verdade. As fichas, então, assim, e eu, isso que tu fala é uma coisa, é um dos meus trabalhos, tá? Mas às vezes isso é bom. Trabalhos. Tipo, tô olhando a parte boa disso. Que ela não é uma pessoa reativa. Porque eu já me botei nessa posição. Eu não sou assim, porque... sabe? Então, vou aproveitar, porque ela trouxe um outro lado. Então, vou trazer de ser assim, reativa. gurias. Nós temos 3 formas de se defender. Primeiro, nós temos 3 atributos divinos que nós trazemos quanto ser. O amor, o poder e a serenidade. Todo mundo tem. Mas todo mundo tem distorcido muitas partes dessas qualidades. Nós temos 3 defesas básicas, que é ou eu brigo, ou eu me retiro, ou eu me submeto. Então, quando algo movimenta o teu emocional, que a gente chama de reação emocional, tu teve, digamos, nessa situação que tu trouxe, uma reação emocional a algo que aquela pessoa devia estar trazendo, e aí tu reagiu emocionalmente dentro de ti, e a tua defesa é, tu te retira. Aí a tua, digamos, que fosse, tu já vai e briga, já bate de frente. E a Jo, digamos que a outra defesa, ela se submete e concorda, mesmo que não concorde. Ai, sim. Entendeu? Quantas vezes, né? E da onde vem isso, gurias? Lá daquele mesmo lugarzinho, da nossa parte imatura, que aprendeu que se brigasse com o pai e a mãe, às vezes, conseguia na briga. Sabe a criança que faz, ai, o pai faz, não dá o limite saudável? Sim. Né? Aí aquela criança aprendeu que fazendo isso ela consegue o que ela quer. Então eu já vou assustando o povo, para o povo não me se discordar de mim. Então eu ataco para não ser atacada. Eu agrido para não ser agredida. É uma defesa. Aí digamos aqui que a Jo, que eu botei ela como submissão, tá? Ela vai se submeter, porque se eu me submeter ao pai e à mãe e for aquela pessoa querida, boazinha, amada, coisa mais amor, eu consigo o que eu quero do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe adoram criança boazinha. Que obediente, faz tudo que o pai e a mãe quer. Então essa criança entendeu que assim ela consegue as coisas. E a outra que se retira é porque assim, ó, é muito difícil para ela a briga, se posicionar. E aí ela, sabe, o polvo se retira e vai para um aspecto de defesa, de congelamento. Então, o aprendizado, digamos, teu, é conseguir dar um passo à frente, pagar o preço de a pessoa não gostar do que tu diga. Sinto muito, mas eu não concordo contigo, só que a gente não quer a desaprovação do outro, então a gente não faz, a gente quer estar sempre assim, amiguinha de todo mundo. E as pessoas montam em cima de ti. Porque tu deixa. Exato. E qual é o ganho? Então, eu tô indo fundo, tá? Então, tu tem um ganho em ser assim.
Ó, que coisa. Ela é um amor. Ah, querida, prestativa. querida. Tô de saco cheio de ser querida. Exato. Sério. E aí é que entra a distorção do amor. Exato. Então, assim, tu pode ser uma pessoa boa, mas quando vem do teu ser e não do ego que quer algo em troca daquilo. Que no e fim a tu criança, quer, né? então, ela esperta, ela vai nas barganhas emocionais. E aquilo da aprovação, isso é fantástico. Até, eu vou falar uma coisa, confessando, abrindo, não abrindo tanto, mas falando, né, gente? Mas sabe o que eu comecei a notar? Eu estou a observar isso, né, com terapia e tudo mais, Sim. porque não é normal e a gente com sofre. maturidade, né? Em Com busca do o autoconhecimento. tempo, Mas você sabe o que eu né? notei? Algumas situações da minha vida, né, pelo menos nesses últimos 3 meses, tá? Que eu comecei a impor limite. Comecei a falar, não, calma, deixa eu olhar pra mim, né? Vamos lá, Lilian, olha pra dentro e tal. Eu comecei a impor limite, só que aí algumas pessoas acabam, mas que grossa. Sim. Nossa, como assim? Ai, mas, gente, são coisas simples que eu não gosto. Tipo, eu não quero mais tolerar porque é minha saúde. É minha saúde mental. E não é por... Perfeito isso, Lilian, que tu tá trazendo. Sabe? As pessoas estavam acostumadas contigo agindo de uma forma e vão ficar chocadas sobre que Tem alguém que não goste da Lili, porque Não. tu é essa pessoa. Não, Mas só quando querida. tu começa a dizer não, Né? tu vai entrar em contato com alguém que se sinta afetado por isso. Não, e é difícil. Não vai deixar de ser querida. Exato, mas sabe o que eu comecei a... Posicionando. Não. Só que eu aceito coisas assim. E isso não quer dizer que vai ter gente que vai te achar grossa, mas Tu não aceita, nada. É aí que tá. tu aceita coisas que não te fazem bem. Isso, aí, tipo, as coisas simples, agradar tá? o outro. Pra agradar o Coisas simples, coisas bem E simples, aí, diga-se de quem é que passagem. tu tá negligenciando nesse momento? A ti mesma. Claro. E aí é que entra a questão de que quem tá ressentida contigo mesmo é tu que faz isso contigo. Isso, aí que tá, não é culpa do outro que tá, porque Não. eu sou O outro tá responsável por mostrando. isso, exatamente. Vai adoecendo, E né? eu tô Exato. aprendendo tanto nesse ponto, gente, e não é fácil, viu? Não é fácil. Ah, não é mesmo? Eu peguei, aconteceu um episódio, abrindo pra vocês o leque, que falaram no Pensa outro mais um podcast, pouquinho. que falaram no outro podcast, agora eu vou aproveitar o podcast aqui pra falar também, pra dar a resposta, não. Aconteceu um episódio que uma pessoa, enfim, de muitos anos, sabe outra coisa que eu tô aprendendo? A curar as feridas. Não finge que ela não existe, pelo amor de Deus. Porque... lá na minha... Um caso que aconteceu na minha adolescência, gurias. Na minha adolescência eu fiquei... abrindo... Eu cantava... E uma pessoa me mandou uma música. E essa música era em espanhol. E essa música... Eu falei assim... Nossa, fiz a tradução dela e falei... Essa música vai ficar linda na voz do fulano. Mas era um dueto. Logo eu pensava automaticamente que quem iria fazer o dueto... Era tu. Era eu, né? Pela lógica, né? Se você mandar a Sim. música pra mim, falei, indiquei e tal. Só que a pessoa da gravadora na época, eu não morava em Garibaldi, né? Morava em outra cidade aqui da Serra Gaúcha. Eu morava no último andar com os meus pais, essa pessoa da gravadora morava no primeiro. E pra minha surpresa, isso eu tinha 16 anos, calculem vocês que faz muito tempo. Eu tava na área de serviço lá de casa... E eu ouço a música. Falei, uau, estão colocando a voz. Só que na hora que chegava a parte da mulher, colocaram outra pessoa pra cantar. Eu chorei por 1 semana. Perguntem-me se eu falei alguma coisa pra alguém na época, além dos meus pais. Não falei pra ninguém. Me senti ressentida, traída. O ó do borogodó, me senti muito mal, insuficiente, como se eu não fosse. Só que o que aconteceu? Essa música estourou nacionalmente. Essa música fez muito sucesso. Essa música elevou para um patamar, assim, absurdo, que depois foi para outro estilo, enfim. Só que no meu coração, sempre que eu ouvi essa música, hoje com 34 anos, eu ouço essa música, ouço as pessoas falarem nessa música, eu sinto a dor. Não pelo sucesso que ela fez, mas porque... Também pelo sucesso que ela fez, tá? Mas tá tudo certo. Mas... Cara, eu fui Pela simplesmente... dor. Mas até então morreu o assunto, nunca falei com ninguém, ouvi a música e falei, poxa vida, saber que fui eu, né? Que indiquei, que falei, que...
Tudo bem. Aí a pessoa que gravou essa música, que é um querido, ele foi num podcast e ele contou a história dessa música. E agora eu tô contando também. Vejam só vocês. E aí, o que aconteceu recentemente, tá? E só pra falar que antigamente agiria de outra forma e eu me posicionei. E talvez antigamente tu até chorasse só de falar. Mas claro que sim. Não tenha dúvidas. Ele emocional e exatamente. Aí fui numa reunião no grupo aqui do grupo de comunicação do RS-Com e a minha diretora falou assim: tu viu que o cantor tal, ele participou de um podcast, ele falou que tu não quis gravar música, que tu falou assim, não, nada a ver essa música, como se eu tivesse dito que a música era muito ruim na época que eu não queria participar e depois a música estourou, como se eu tivesse desprezado a música. Sim. E nunca ninguém tinha falado no meu nome com essa música e ele falou justamente o oposto. E aí tu aproveitou para clarear. Aí, só que eu pensei, peraí, eu acho que ele não sabe o que aconteceu de fato. Eu acho que foi escondido dele também. E a minha mágoa não era ele, que ele também não sabia. Aí o que eu pensei em fazer? Lilian de antigamente entraria em contato? Não, eu queria fugir do problema. Eu falar, deixa quieto, não vou me incomodar, deixa assim. Peguei o WhatsApp da pessoa, cheguei em casa, esperei meu excelentíssimo esposo, que é muito mais objetivo e racional do que eu. Mandei mensagem muito educadamente e falei, olha, eu tenho que te contar, passaram-se anos do que aconteceu, eu ouvi teu podcast, cada vez que eu ouvi a música meu coração doía, porque era uma feridinha, uma lasquinha, mas eu quero te contar que não foi isso que aconteceu. Talvez, eu acredito que passaram a informação errada, mas para ser justa, hoje eu quero te dizer que quem te indicou para cantar essa música, quem traduziu essa música, fui eu. Bah. E aí, eu não quero mérito, não quero que me agradeça, não quero nada disso. Fiquei calada por tantos anos. Não é isso. Eu só quero que tu saiba para que quando tu for contar a história... Isso é uma confrontação que tu tá fazendo. E não foi fácil, gurias. Mas hoje eu tô aqui falando pra você não esperar 20, 30 anos pra confrontar uma coisa que pode ser resolvida. Tu curou uma ferida, né? Só que pensa assim, ó, Lilian, tu amadureceu esse aspecto que provavelmente ainda não estava pronto dentro de ti, que naquela época tu não conseguiu fazer nada diferente e hoje tu consegue. Isso é um exemplo de algo que a gente fica preso e que amadurece e tu faz as confrontações internas com essa parte, que partes minhas não faziam eu ir lá e falar, né? E tu fez. Que arraso, gato. Não, assim, olha, muito... sério, aí ontem eu tive terapia, né? Aí eu contei, cheguei pra psicóloga e falei assim, Ceci, tenho que te contar, porque é uma conquista. Quem sente isso que eu tô falando, de tu não conseguir falar e pôr pra fora e expressar, né, Vivi? Esse é o ego maduro, que sente, talvez tu até sinta ainda essa reação interna, mas tu já conhece, tu já cuidou dela e tu já pode fazer diferente, mesmo sentindo. Porque a gente não deixa de sentir. Exato. Só que a gente não a gente não vai para a defesa em relação ao sentimento. A gente compreende o sentimento, que por isso é importante ter a parte intelectual que compreende. Tu entrou em contato com a tua dor. Quantas vezes tu precisou entrar em contato com a dor? Meu Deus. E essa dor já virou uma dor suave, não mais uma dor dura. É verdade. E essa dor sempre vai estar dentro de ti, mas ela te ensinou. E isso é o caminho. Quando eu aprendo, tu sai do círculo vicioso que talvez tu deixasse assim, e tu tomou uma atitude, tu pode ter certeza que nesse aspecto tu já tá na espiral acima. Vai acontecer outra situação, tu já tem isso resolvido. É aquela bagagem, né, gurias? Parece que tu pega uma bagagem, assim, uma experiência que tu te torna mais forte, tu vai te fortalecendo. E esse é o fortalecimento saudável do ego, que é uma estrutura interna que tu te apropria de um conhecimento. Isso é o tal do empoderamento que tá tão distorcido, né? Sim. Tudo é distorcido.
Tudo é distorcido hoje em dia. Pega uma palavra bonito e larga na mídia. Obrigada por falar sobre isso. Porque eu já tava, desculpa, com nojo da palavra empoderamento. Sim, a gente... olha, a gente tá com nojo de tudo que é palavra. Porque assim, ó, uma pessoa que não conhece a profundidade dessa palavra e usa de uma forma assim tão superficial, e ela vai se tornando que ela perde o poder e a força que ela realmente tem. O que é empoderamento? Eu retorno a um poder que é meu. Esse é um dos atributos divinos, o poder. O que é o poder? Não é sobre ninguém. É de assumir a minha força e colocar ela a serviço da minha vida pessoal, da vida dos outros e de Deus. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, não somos o alecrim dourado que nasceu no mundo sem ser semeado. Nós fazemos parte de um todo. E o que eu sou é para servir. E eu sou beneficiada enquanto eu sirvo. Então, o que eu tenho é para dar. Não é para ficar comigo, reter. É para dar. Forte isso, né, Muito. gente? O plantar e o colher vem do plantar, né? E eu acho que quando a gente não tá fazendo nada por ninguém, cara, assim... Sabe que a dor na alma... Quando eu só tô fazendo por mim, só penso em mim. Como se fosse... A gente nasceu pra compartilhar, né, gente? Então, quem é que só pensa em si? A criança. Voltamos lá no princípio. Gente. Porque a criança, ela realmente acredita que ela é única. Por isso que ela é egocentrada. Então, quem só enxerga o seu umbigo é imaturo, é infantil. Não consegue trazer o adulto dá, a criança recebe. E aí, aquela pessoa que não quer dar nada, só quer receber. Isso é muito forte. E aí, agora que a gente tá nessa reflexão profunda, né? Abrindo vários jogos, várias coisas, né, gente? O que dá pra gente fazer como dica pra quem estiver nos ouvindo, Isso, né, pro próximo ano. Pra começar o ano. Quem tá nos ouvindo? Primeira coisa, Gurias. Todo o trabalho do Petor, tu precisa te entregar a te permitir a sentir. Não tem como crescer se tu não para e sente. O sentir está no corpo. O pensar está na mente. A mente justifica, racionaliza e já diz, é por causa disso, mas ela não quer sentir. O corpo sente dor. O corpo não quer entrar em contato com a dor. Te permite a sentir a dor. Porque a dor, ela não destrói. A dor é a passagem, é a travessia para largar as distorções que nós temos a respeito daquela dor. Então, assim, quando a gente diz que crescer dói, adulto sabe e paga o preço. Tu faz os teus treinamentos, né? Tem coisa que dói, não dói? Tu paga o preço. Mas talvez em aspectos emocionais tu não pague o preço que tu paga naquilo que tu já está fazendo. Mas esse amadurecimento, esse pagar o preço a nível físico, também já te mostra a nível emocional que tu pode fazer a mesma coisa. E aí que tá a ligação corpo-mente. Vamos pegar o yoga. Que trina. Pegar o yoga. Eu tô lá... eu tenho dificuldade, digamos, em trabalho de força, que é real, é meu. E eu nasci com uma facilidade absurda em alongamento. Até hoje, eu tenho 60 anos. Eu faço muitas coisas com alongamento. Mas o que eu tenho que eu tive que trabalhar na minha vida? Força. E esse aspecto na vida é a mesma coisa. Então, eu sou uma pessoa mais flexível. E tenho mais dificuldade de me posicionar. Que show! Sou super flexível. Tenho uma dificuldade enorme de me posicionar. Eu vou trazer aqui de uma cliente, não vou dizer o nome, uma aluna de yoga, que ela sim tem uma flexibilidade. Ela vai ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela, porque a gente fala bastante a respeito. Ela tem uma flexibilidade incrível. Só que daí ela vai além da articulação dela. Ela não tem força de sustentar.
E aí, na vida, ela faz os movimentos e ela não consegue sustentar. Ela volta atrás. Porque não tem força. Cara, Isso é muito chocada. forte. E daí tem que ter o equilíbrio. Então, tu tem que ter. equilíbrio. Quais são as potências do yoga? Trazemos aqui outra coisa, tá? Sim. Ótimo. Mas que é a mesma do peto. Eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter força e eu preciso ter equilíbrio e para manter a estabilidade e a sustentação. Então, se eu consigo desenvolver isso tudo, eu dou o passo e eu sustento. Se eu não tenho, eu dou o passo, volto atrás e me frustro. Uau. E desisto. Gente, parece o Cris falando de mim. Porque eu tenho uma questão de falta de equilíbrio com ele, sabe? De não aceitar sim. umas coisas, principalmente paternidade, maternidade, de ser muito rígida. Flexibilidade, falta de flexibilidade. Quando tipo, Então, olha não no deu teu corpo. banho. Olha no teu Sim. corpo. Talvez o teu corpo seja mais forte, Sim. mais hashtag. Sim, isso aí. E aí a dificuldade de fazer práticas mais introspectivas, mais de trabalhar o devagar, o lento, não a força, mas Sim. a outra questão. Gente. Gurias, É isso. Sentido, né? fantástico. E sabe que eu entrevistei uma médica, uma vascular lá de Florianópolis, sobre o lipedema, né? Que é uma condição que eu tenho. Que Que é a gente tem que falar muito que a gente vai sobre ter isso, que falar né? sobre isso. Só que olhem só que maravilha. Ah, que maravilha. Mas é que é maravilhoso. É inflamação, tá? É uma questão inflamatória. E aí eu conversando, daí fui conversar com ela, já tinha falado com outro médico, conversei com uma nutricionista que é especialista também. E ela disse, um dos fatores que inflama é o estresse, é a ansiedade. Aí ela começou a falar das questões emocionais que te inflamam. Aí eu parei pra analisar, eu falei, peraí, é muito mais do que a inflamação do meu corpo tá falando muito mais do que o meu corpo. Exato. E agora tu vem e tu conta isso. Sim. E é tudo, o corpo fala, né? O corpo fala. E aí, né, gurias, entrando nesse... Posso falar desse Deve, aspecto? por favor. Então, uma doença inflamatória, ela tem N fatores, né? Alimentar, enfim, N coisas. Mas pegando esse gancho que tu trouxe. O estresse, o que é o estresse? Faz parte da vida, né? Assim como a crise faz parte da vida. É algo da nossa humanidade. O que faz mal é o excesso. Para nascer, é estresse, tu tem que fazer força. Para subir uma escada, é uma atitude de estresse. Agora, eu subir uma escadaria durante 10 dias sem parar, é excesso. E é isso que adoece. Então, o que nos adoece é o excesso. Então, o que tu tá fazendo em excesso que tu não tá te dando o limite interno, que tu talvez já saiba, mas diz assim, ai, mas eu não posso parar por causa disso. Nossa, Aí vem a doença e ela te para. Isso é uma crise. É verdade. A doença, ela é considerada no peto como uma crise. Porque ela é algo que vai te fazer tu parar, olhar e refletir sobre aquilo. E mudar alguma atitude, mudar algo que tu precisa estar olhando. Meu Nossa, Deus do céu. gente. É impressionante porque tu te torna sensível a ti mesmo. Por isso eu acho que é tão... Quando a gente O presta... que é autoimune? Pois é, O próprio corpo ataca a si o próprio mesmo. corpo. É verdade. Então, se tu for fazer uma relação a nível psíquico, existe uma parte tua que não gosta de ti, tá te atacando. Uau, gente. Forte. Então, olha, Forte. qual é a tua parte que tu ainda não aceita? Que lá quando tu era pequena, era muito difícil pra ti estar naquele lugar e que fez tu não gostar daquela parte. E tu vai ter que fazer as pazes com essa parte, gostar dessa parte, cuidar dessa parte. E ver o que ela tem pra te dizer, o que ela precisa. O que essa menina pequena dentro de ti precisa que tu, adulta, olhe pra verdade. ela. Em que aspecto? Sabe o que eu chego a uma conclusão, falando com vocês, gurias, e com quem tá nos ouvindo e nos assistindo?
Vem cá, vamos falar sério. Tu tem ainda tempo pra perder, pra cuidar da vida dos outros? Porque eu não tenho. Eu tenho tanta coisa pra resolver na minha vida. Gurias? Essa é uma chave importantíssima. Cair a ficha que assim, ó, chega de falar do outro, olhar pro outro, criticar o outro, julgar o outro, ou até admirar o outro. Porque não é só o negativo, tá, gurias? Exatamente. O negativo, sim, é aquilo que a gente trabalha. Mas, às vezes, a gente não reconhece as coisas boas que a gente tem. Aí eu acho o outro bonito. Aí eu acho o outro inteligente. É verdade. Eu também tenho tudo. O ruim E o bom. E às vezes como é difícil a gente encontrar esse bom na gente. A gente é tão crítico gurias, com a gente mesma. Sabe uma coisa que eu li faz um mês e pouco, e me caiu uma ficha. Que eu dei uma muda, que tipo, realmente, me caiu uma ficha. Quando cai a ficha é porque a gente entendeu. Entendeu? Eu tô conseguindo aplicar. Eu li assim, é o Nicolas Pasqualetto. Sabe que ele trabalha coaching esportista? E eu sigo ele. Às vezes eu compartilho no Bagurias, assim. Segue. Tu vai gostar, Vivi. E ele fala sobre o atleta de alta performance, sobre se tornar campeão. Só que tudo que eu leio eu levo muito pra mim, assim. Claro. Sobre eu ser campeã da minha vida, de mim. Sabe? Sobre eu ser... E tudo pra mim, tu entendeu? Eu não sou atleta, né? Sim. Mas, tipo, eu... E aí eu li que ele disse assim, tu quer ser um campeão? Então, olha 5 dicas que se tu te torna um perdedor, assim, sabe? Sim. Mas não um campeão. Sim. Aí a primeira que eu lembro, que é assim, ó. Quando tu levanta, o que tu faz? Tu olha no celular, tu vai pro celular, postei. Né? Eu li. Tu vai pro celular e cuida da vida dos outros? Ou tu olha pra dentro de ti e vai cuidar de ti? Antes, o que eu fazia? Acordava, entrava no celular, Instagram, WhatsApp, e nananã. Quando vê, passou meia hora. É verdade. Nem escovei os dentes. E aí, o que acontece nesse momento? Verdade. Tu te desconectou de ti. E aí eu disse, não. Aí agora, gurias, desde que eu li isso, gurias, eu levanto, não abro o celular, eu só olho a hora, não abro o Instagram, não abro nada. Depois de uma hora e pouco, eu começo. Outra dica. Fez isso, não abriu o celular, para um pouco. Respira um pouco e sente. Como é que eu tô hoje? Gente, passa pelo sentir. Isso. Como é que eu tô hoje? Sente, respira. E aí tu vai ver. Bom, ok. Tô encarnada, tô nesse corpo. Porque a gente tá na mente. E a mente cuidando dos outros e se comparando. E a gente começa a... E aí, vou te mandar ainda, vou te mandar. Quero ver. Gurias, daí pra mim caiu muito a ficha. Daí eu tava tentando influenciar o Cris, né? Pra ele não ficar mexendo no celular também. E aí eu falei, olha lindo, olha ele. Tá bom, Eu falei, mas tu não... Tipo, o que tu sentiu, assim? Cara, daí às vezes pra algumas pessoas não cai. Aí eu deixo te dizer uma coisa a respeito disso, porque eu atendo pessoas e a mim mesmo também me toca. Então tu descobre algo e assim, uau! Tu quer, assim... E aí tu quer que o outro... Mas aí tu quer que o outro também mude. Isso. E aí tu vai te tornar a chata que vai querer que o outro... Sim. E aí assim, daí eu não falei mais. É difícil, porque a gente sabe que aquilo é bom e sabe a diferença que faz, mas como é que tu toca uma outra pessoa? Através do exemplo. Verdade. Pela tua mudança, por tu fazer outras coisas e deixar que aquela pessoa, confiar que aquela pessoa tem dentro dela a capacidade de também cair essa ficha no tempo dela. Isso é muito, 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 muito sério. E tá quase na reta final, mas eu queria falar com vocês pra gente dar aquele fechamento, porque eu li algo e eu achei muito forte, muito profundo, e tô tentando... A gente vai aplicando, né, Vivi? Dia após dia, né? Dia após dia na nossa vida. Que nesse final de ano, e a gente busca, e eu acho importante a gente não viver na inércia, a gente querer buscar sempre sair, né, daquele ponto que às vezes a gente tá acomodado, mas a gente às vezes busca tanto viver o extraordinário
que a gente esquece de viver o ordinário, que são as coisas simples da vida, que são a base, que trazem a paz pro nosso coração. Sim. E eu tô aprendendo, e eu acho que eu, como todo mundo, e não é fácil aprender isso, porque às vezes a gente se deixa levar, quando a gente não tá com esse senso de equilíbrio, né, que vocês estavam falando agora, quando eu, pra mim, particularmente pela manhã, eu voltei, comprei lá meu livrinho de um devocional lindo, maravilhoso, que eu tô gostando, que tem de manhã e de noite, né, pra eu me regrar. Eu faço a minha leitura, faço meu momento com Deus aí, porque aí eu notei que é difícil o externo me desequilibrar. Porque eu tô centrada, eu tô calma. Porque tu já acordou e te conectou. Me conectei. E o que tá acontecendo? A gente acorda e já se desconecta. E aí... Tu te conecta com o mundo e se desconecta de ti mesma. E isso não quer dizer que tu... Porque quando tu tá conectada contigo, tu te conecta com o mundo de um lugar... sem te ser afetado. Tu vai ser afetado, mas não vai te desequilibrar. Tu vai conseguir enxergar que é aquilo externo tá mexendo contigo. Quando tu não tá conectado contigo, tu te identifica com o externo e tu acha que tu é aquilo. Isso! E sabe o que me parece, falando em uma metáfora? Eu vejo que quando eu tô desconectada, é como se eu estivesse num barquinho em alto mar, e dá aquela maré, aquele vento forte. E aí eu tô segura, eu tô no meu barquinho seguro. Mas aí parece que tudo aquela loucura. E aquele que parece que eu vou afundar, mas eu tô segura. Só que eu não consigo enxergar que eu tô segura. E como a partir do momento que eu tô conectada, por mais que esteja aquela loucura, e não é que eu não sou uma pessoa lenta, viu? Eu sou elétrica, mas eu tenho uma paz dentro de mim que me faz enxergar o que tá acontecendo de fato. Isso é o estado de presença. Porque assim, existe também uma distorção em relação à paz e calma, que não é letargia. Exato. Então, todas as potências, elas têm dualidade, extremos. Eu posso ser uma pessoa obstinada e eu posso ser uma pessoa letárgica nos meus extremos. Mas eu posso ser uma pessoa assertiva, que no momento que eu preciso eu vou e faço, e no momento que eu preciso relaxar eu retorno. Mas eu preciso estar conectada e saber quando eu vou e quando eu volto. Se eu não estou conectada, eu vou para minha defesa, que talvez seja fazer, e talvez seja não fazer. Vai nos extremos das coisas, dualidade, né? Mas sabe que olhando um pouquinho assim pra mim, pra Ina, né, que a gente compartilha muito de assuntos de trabalho e tal, e a gente, a Ina, principalmente a Ina passou por várias fases, a gente se acompanha, e eu percebo assim, nós duas, que a gente, nesse tempo que a gente se conhece, eu vejo na Ina, eu vejo em mim, que cada um foi fazendo escolhas, foi abrindo mão, foi sabendo o que estava querendo, tipo, se direcionando, assim, tu entendeu? Sim. Não, isso eu quero agora. Não, isso eu quero. Isso não, eu não quero. Mas precisaram passar, negatinha. né? Processo, né, gurias? A gente precisa sofrer. Isso, então, que nem hoje em dia, tipo... Vamos aproveitar, tá na finaleira? Então, eu acho bem legal, assim, pra gente fazer um fechamento. Sempre que a gente termina os grupos, a gente vem pra gente, né? Pensem vocês agora aqui. As crises que já passaram na vida de vocês e os aprendizados que cada crise trouxe para vocês e o que vocês são hoje a partir desse aprendizado. Isso é crise. Crise é mudança. Mudança é vida. Vida é movimento. Vida não é estática. Então, isso é a vida. A distorção é que a gente acredita que não pode existir momentos bons, momentos ruins. A gente se apega ao que é bom, não quer que acabe. E a gente se apega ao que é ruim e se vitimiza. Ai, olha comigo. Na verdade, o maduro, o ser humano maduro, que entende isso, que traz essa compreensão, vai saber, esse é o momento que eu estou entrando em contato com essa parte da minha vida. Ok, eu vou viver isso, porque daqui um pouquinho vai vir a outra parte e eu vou viver a outra. Então, isso é fé, isso é confiança na vida. E a vida é isso. Isso é realidade. Esse é o eu real. O resto é ilusão.
É verdade. E a gente tenta controlar a vida, querendo que fique assim, que permaneça assim. A gente quer ou ter que controle. isso não aconteça. Pobrezinhos. A gente quer ter controle. A gente quer ter controle de tudo, né, Vivi? Então, tem uma frasezinha, né, do Osho, meu primeiro mestre espiritual, que ele diz assim: a única coisa constante no mundo é a inconstância. Sabe, falando em frase, olha só, tu falou agora. Quer controlar sofrimento? Eu creio muito em Jesus Cristo. E já que estamos falando em mestre, né? Cada um com Eu tenho né? vários, eu gosto de todos, amo todos. Isso, mas sabe que tem uma frase que Jesus Cristo, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Na Bíblia está escrito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Exato. eu venci o mundo. E o vencer o mundo não é vencer as pessoas, não é isso, mas Não. todo mundo tem aflições, mas eu levo pra mim, mas tem de bom ânimo, porque eu vejo no exemplo dele, na cruz, ou enfim, naquilo que eu creio, afinal, que ele venceu a cruz, né? Então, E tu sabe o que é a cruz? O Petor fala muito de Jesus. E tem uma palestra que é lindíssima, que fala do abismo da ilusão. E ele cita, o guia cita Jesus, que Jesus quis mostrar quando ele, como ser humano, foi crucificado, é a morte do ego. Porque o ego é humano, não é do espírito. O espírito não tem ego, a gente tem ego no momento que encarna. E Jesus quis mostrar que ele, filho de Deus, também se rendeu a essa dualidade do mundo que a gente vive, com tudo, com as dores. com as paixões nossas. Inclusive enfim. ele disse: Pai, por que me abandonastes? Exatamente. Como um ser humano que nós somos e que muitas vezes a gente diz: Pai, por que me abandonaste? Eu estou nessa situação. E aí a resposta seria: porque ainda tu não matou esse ego, essa parte tua que tu não quer deixar morrer, essa crise que tu tá ali rondando, e tu não quer entrar porque tu não quer abandonar algo que tá te fazendo mal, mas que tu não vê. Uau, Ou que tu forte. não quer largar. Nossa. Só posso dizer assim, nossa, baguria. Então a crucificação de Jesus, ele nos mostrou que tudo bem a gente morrer. Essa é a salvação de Jesus. Que no momento que a gente confia sem enxergar, Que a fé é isso, né, que a Vivi? fé é isso, eu não sei o que quer, mas eu sei que tem, e eu vou confiar. E eu vou largar essa parte que eu tô apegada, que eu tenho algum ganho por isso que eu tô apegada, ou eu tenho medo de algo, eu preciso confiar. Uau. E para esse ano que se acaba, fica essa reflexão também, né, Sim. gurias? Fica Nossa. tudo isso que a Vivi falou e compartilhou com a gente. Que momento de aprendizado, a gente te Nossa, agradece. muito obrigada. Imensamente, Amém. Vivi. Eu que agradeço Meu esse Deus. assunto, gurias, assim, ó, são 257 palestras do Petor, de uma profundidade que, assim, não tem falar, é viver, né, vivenciar. Viver. É vivenciar. E Vivi, quem tá nos acompanhando e quiser conhecer mais da Vivi, do teu trabalho, enfim, conta pra gente as tuas redes, onde encontrar você. Então, eu tenho um estúdio Yoga Madhu, onde eu dou aulas de yoga e aonde também eu faço os atendimentos, né, a nível individual e a nível de grupo. Em Garibaldi, na Em Serra Gaúcha. Garibaldi, na Serra Como Gaúcha. é em grupo? São grupos de estudos, de 15 em 15 dias a gente se encontra, né? Durante 3 horas a gente estuda as palestras e faz as dinâmicas, assim como a gente fez. É legal. Trazendo, Legal. então cada pessoa onde ela é tocada, ela vai trazer. E aí a gente vai olhando para Nossa, aquele bem aspecto, legal. né? E vai, digamos assim, fazendo a purificação, né, do nosso ego, para que ele possa se entregar a Deus. Que lindo. Por isso que é espiritual. Porque nós somos espírita. Espiritualidade não é ir para a igreja. Isso, é exato. Viver a vida É verdade. essa Exato. que a gente tem. É além das 4 paredes, pelo amor de É Deus, lidar com os gente. nossos defeitos. É dia a dia, né, Se gente? abrir para crescer, lidando com o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa inveja. É profundo, é tu exato, é tu mergulhar.
É tu e mergulhar. não negar que a gente tem. Quando a gente nega que a gente tem isso, esse sentimento, porque a gente acha que tem que ser perfeito e isso é feio, É verdade. aí aquilo se torna forte dentro de nós. Quando tu aceita que tu é um ser falível, assim como todos os outros, que tu não é nem mais nem menos, aí tu vai podendo olhar para aquela parte que tu esconde de ti mesmo e do outro. Perfeito. Uau. Ou tá última. Ou tu olha pro outro, tu entendeu? Claro. Tu olha no outro O que o tu- problema. Que tá em ti, né? Que na verdade Por isso que a tá gente- em ti. Muito Rolou bem. isso comigo com o Cris essa semana. Muito bem. Marido, a gente olha e... Muito, né? daí E aí a eu me gente dei diz conta. assim, tá. Eu Ok. tava reclamando dele de uma coisa que eu me dei conta que era eu que tava fazendo. Muito bem. É isso. E eu falei pra ele, tudo bem que tu faz também, tu faz, né? Mas sou eu. Só sou pra eu, terminar. sim. Aí, Jô, quando tu descobre, Ah, existe a culpa real e a culpa falsa. A culpa real é quando tu reconhece, tu sente a dor em ti e a dor que tu provoca no outro. Vá. E aí tu revela pro outro, olha, tu me desculpa. uhum. Me Isso. perdoa. Sem dizer, tu também tem isso. Sim. Sem dizer. Sim. E dizer, isso é meu, me desculpa. Boa. Vai, tu ter essa humildade, esse reconhecimento, cara, isso não é fácil Porque, de tu gente, reconhecer, não, coisa mais gente. difícil No que casamento é o que mais a gente consegue Aonde a descobrir, gente né? aprende, aonde a gente tem Na intimidade. família, É Porque aí a verdade. gente também traz, a gente se mostra mais inteiro. Sim. Deixar o ego de Fora, a gente é muito a nossa autoimagem. Sim. E faz parte, porque ela é uma defesa também. E com o marido, Ai, vou fazer isso. Libera geral. Ó, lindo, já vou pedir desculpa. Queridos, já pedimos desculpas, já de antemão, nesse momento. mas eu e o meu marido, a gente tem várias DR. E aí a gente reconhece a parte de um, a parte de outro, a gente entra em acordo, sabe? Ai, acordo. E isso a gente aprende pela vida, né? Eu já tive outros relacionamentos onde eu não conseguia fazer isso. Sim. Outros casamentos. Sim. E hoje, na idade que eu tô e o meu marido, a gente quer muito que dê certo. Que E a legal. gente traz as nossas coisas, por mais que doa. Sim. E a gente tem N diferenças. Vocês e estão muita. abertos a isso. Tem que estar aberto a isso. E entendendo que a vida é isso. Uhum. Eu posso trocar a pessoa, mas eu não vou trocar o que está dentro de mim. É verdade. Eu vou levar para outra relação o que eu não olhar agora. Exatamente. Gurias lindas! Adorei. Ai, fantástico. Dias, também Nossa. gostei muito de estar aqui obrigada, com vocês. Vivi. Esses assuntos, né? Bem como eu coloquei ali, eu acho o ser humano fantástico. E não importa por onde a gente trabalhe, se é pelo corpo, se é pela mente, se é pelas emoções, elas todas vão te levar para a inteireza desse ser com tudo. Se a gente tem essa abertura de compreender que tudo é o mesmo corpo, não tem separação. Muito bem. Fica a dica aí pra nós, pra todas nós, né? Pra que a gente possa começar, não precisa esperar janeiro pra começar a fazer isso, né? A ter esse autocuidado e ter Não, esse isso momento. É toda hora, É toda hora, dia. todo dia. É do caminho. É do caminho. Vivi, mais uma vez, muito Eu obrigada. que agradeço, Obrigada. gurias. Vocês três. Linda, obrigada mesmo, Vivi. Obrigada. E a gente, né, vai já deixando aqui o nosso hashtag Fica Ligado no nosso próximo episódio, nosso 16º episódio, né, Ina? Isso, amanhã, vai ser amanhã, né? À noite, das 7 às 8, das Isso. 19 às 20, com a Ivane Fávero, falando sobre experiências, viagens, Ai, que gastronomia. bacana. Eu vou estar dando aula nesse horário, mas eu vou assistir Isso, depois. Eba. Muito bem. Assistir. Muito bem, tá aí, fica a dica pra você, nosso 16º episódio, fechando aí, né, os nossos, gente, já 16 episódios, né, de 2023, meu Deus, e tudo melhor que isso, o um melhor É. que o outro, fantástico, um acrescentando o outro, né, verdade. as conversas se complementam, Sim, é se verdade. complementam, e tudo isso só é possível graças às nossas apoiadoras, Sim, a né, Namorar e Moda Íntima, a doutora Raquel Fitarelli, a Uniwa Sushi, a Maite Moda Feminina, a Off-White, a Cosi Gelato. São esses, né? queridos, Muito obrigada. a gente agradece de coração as nossas amigas, nossas parceiras, porque aqui, assim, Vivi,
uma sobe e puxa a outra. É isso aí, é isso aí. Muito bem. E quando a gente cai, a gente se segura para depois subir de novo. Exatamente. E essa é a vida. E essa é a vida. Sobes e desces. Sobes e desces. Gente linda, um beijo no coração. A gente agradece a você que nos acompanhou através do vídeo, que vai nos acompanhar, que vai nos escutar no decorrer dessa longa jornada chamada vida, né? E que possa falar o teu coração, que possa ser uma sementinha aí para florescer muitos girassóis dentro de ti. Bom, esse foi mais um episódio do nosso Bagurias. Até mais. Se cuidem por aí, que a gente se cuida por aqui. Tchau, tchau.